Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite, bom dia, boa tarde, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar aí, né? A observar como os testemunhas de Jeová, eles enxergam os livros bíblicos e vamos dar continuidade, né? Lembrando que os meus vídeos não são para tirar a fé da tua denominação, do teu líder religioso e nem das doutrinas que lhes são apresentadas como verdades absolutas. Tá? Lembrando também que a nossa Constituição brasileira dá a cada um de nós uma liberdade de expressão no que tange a alguns assuntos, e aqui especificamente a liberdade de expressão religiosa. Eu expresso através dos meus comentários a minha visão religiosa. Tá certo? Então vamos lá. Dito isto, vamos assistir, dar continuidade nos vídeos que a gente vem destrinchando muito não dá para destrinchar superficial. Ou destrincha ou é superficial. Nós estamos vendo de uma maneira superficial como o narrador apresenta os livros bíblicos e estamos nas cartas. Vamos lá. Uma introdução a Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu essa carta inspirada durante sua prisão domiciliar em Roma. Ele escreveu essa carta por volta do ano 60 ou 61. Alguns anos antes, Paulo recebeu uma visão quando estava em Troade durante sua segunda viagem missionária. O macedônio implorou a ele: venha para a Macedônia e ajude-nos. Por isso, por volta do ano 50, Paulo e seus companheiros começaram a pregar as boas novas na cidade de Filipos, na Macedônia. Paulo estabeleceu uma congregação ali, mas teve de enfrentar oposição. Paulo e Silas foram espancados com varas e jogados na prisão, e seus pés foram presos a um tronco. Só lembrando, né, que quando o narrador diz aí que Paulo estabeleceu uma congregação, né, não estabeleceu, tipo assim, como você vê hoje uma reunião de pessoas, em particular no Salão do Reino, né? Não foi assim, não. A contextualização é completamente outra. Na série de vídeos que eu tenho aí dos evangelhos e das cartas, que é onde eu procuro verso por verso ver se em algum momento ou Cristo, ou os discípulos, ou os apóstolos mandaram as pessoas ficarem dentro desses locais, né? E ali você vai perceber que lendo verso por verso não há a mínima possibilidade de entender que congregação aqui é uma reunião de pessoas debaixo de uma autoridade eclesiástica e dentro de um edifício de alvenaria. Tá certo? Vamos lá. Paulo voltou a Filipos durante sua terceira viagem missionária. Alguns detalhes que ele incluiu na carta aos Filipenses mostram o grande amor que existia entre Paulo e os irmãos em Filipos. A carta aos Filipenses tem 4 capítulos. No capítulo 1, Paulo diz que sua prisão em Roma está resultando no progresso das boas novas. A coragem de Paulo ao enfrentar a oposição motiva os irmãos a continuar declarando a palavra de Deus sem medo. No capítulo 2, Paulo incentiva os filipenses a continuar tendo a mesma atitude que Cristo teve. Daí, os filipenses são elogiados por estar brilhando como iluminadores no mundo. Você sabia? Algum tempo antes, os filipenses tinham enviado um presente para Paulo por meio de Epafrodito. Mais tarde, Paulo enviou Epafrodito de volta a Filipos para entregar a sua carta inspirada à congregação. No capítulo 3, Paulo alerta contra os que confiam na carne porque, pelo visto, têm orgulho de suas raízes judaicas. Para Paulo,
Qualquer vantagem que ele teve por ser fariseu era como lixo, se comparado ao privilégio de conhecer a Cristo e estar em união com Ele. Aqui ele foi muito gentil dizer que Paulo tinha como lixo. Em algumas traduções está escrito assim: tenho por esterco, por cocô, né? Por aquilo que se põe na boca, se digere, e aquilo que não presta é excretado para fora, né? Então, foi generoso aqui, dizendo tudo que ele aprendeu debaixo da lei, para Paulo era como se fosse lixo. No capítulo 4, Paulo aconselha os filipenses a não ficar ansiosos por causa de coisa alguma, e a encontrar a paz de Deus por meio de orações, súplicas e agradecimentos. Paulo também agradece à congregação por sua generosidade e por cuidar das suas necessidades materiais. Ao ler a carta aos Filipenses, veja como enfrentar oposição fielmente pode encorajar outros a continuar firmes. Como a palavra de Deus e seu Espírito podem nos ajudar a ter a mesma atitude de Cristo. E como os que confiam em Jeová e fazem orações têm verdadeira paz enquanto aguardam o seu reino. A última parte aí que ele fala que Paulo era agradecido, né, às pessoas de Filipe por cuidarem das suas necessidades materiais, isso não dá nenhuma margem para se arrecadar dinheiro através de dízimo, oferta, contribuição voluntária para alguma organização religiosa. Não dá margem para isso. Mesmo porque Paulo disse que não queria ser peso para ninguém. Paulo não era vagabundo, pregando a palavra de Deus e esperando que alguém o sustentasse por isso. Tá certo? E ele diz em uma das cartas dele que ele poderia até fazer isso como outros fazem, mas ele não quer fazer isso, para que não torne vã a pregação dele. Tá certo? Então vamos lá, vamos para outro livro. Uma introdução a Colossenses. Inspirado por Deus, o apóstolo Paulo escreveu essa carta em Roma por volta do ano 60 ou 61. Isso foi na primeira vez que ele esteve em prisão domiciliar em Roma. A carta de Paulo aos Colossenses indica que ele não esteve em Colossos. Pelo visto, a congregação ali era fruto do trabalho de Epáfras. Mesmo nunca tendo estado ali, Paulo conhecia vários membros da congregação, incluindo Áfia, Arquipo e Filémon, a quem ele também escreveu uma carta inspirada. Algum tempo depois de a congregação ter sido formada, falsos instrutores tentaram desencaminhar os cristãos em Colossos, com filosofias e ideias enganosas. Epáfras fez uma longa viagem de Colossos a Roma para dar um relatório da congregação a Paulo. Então, me soa estranho quando ele diz assim, que ele foi enviar um relatório da congregação, né? Dá um ar de que alguma autoridade dentro daquela congregação que estava acima dos irmãos fez um relato de tudo o que aconteceu ali dentro de uma congregação, como você vê hoje, e agora Paulo foi prestar contas com esse relatório. Paulo não, Epáfras foi prestar conta a quem de direito. Me soa muito estranho essa narrativa dele, porque na verdade, né, Epáfras foi pedir socorro. Olha, está acontecendo isso, e pedindo orientação para como ele podia lidar com alguns problemas daqueles irmãos que agora aceitaram a doutrina do Cristo, mas não como um ajuntamento de pessoas debaixo de uma autoridade eclesiástica e dentro de um prédio de alvenaria. Não. E sim, as pessoas que agora deixaram as suas antigas convicções religiosas para trás e estavam agora na doutrina do Cristo. Simples assim. Tá certo? Vamos lá.
carta aos Colossenses tem 4 capítulos. No capítulo 1, Paulo diz que espera que os colossenses continuem a crescer em conhecimento exato de Deus. Daí, Paulo descreve o Filho de Deus como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, por meio de quem foram criadas todas as outras coisas. Cristo é também o cabeça da congregação. No capítulo 2, o apóstolo alerta os colossenses contra os que promovem filosofias e os que tentam convencer as pessoas a seguir a lei mosaica. Paulo explica que a lei mosaica foi cancelada e removida. Deus, por assim dizer, a pregou na estaca de tortura de Cristo. Não, ele está errado. A lei mosaica não foi removida de lugar nenhum. Apesar de Paulo escrever que agora a lei, que o entendimento sobre o véu que estava no rosto, que até ainda hoje estão pela leitura do Antigo Testamento, o qual por Cristo foi abolido. Está correto. Foi removido. Está correto, mas tem que contextualizar. De que maneira que a lei mosaica foi abolida? Por exemplo, Paulo de Tarso, ele era um discípulo de Moisés, das leis mosaicas, ok? Ok. Agora Paulo decidiu se tornar um discípulo das doutrinas do Cristo, certo? Certo. Para Paulo, a lei mosaica foi abolida. Para Paulo, a lei de Moisés, a lei mosaica, foi removida. Para Paulo, a lei dos preceitos de Moisés foi cancelada. Por quê? Porque Paulo deixou de ser um seguidor das leis de Moisés, passou a ser um discípulo de Cristo. Mas para para o hebreu, o judeu, o israelita em si, que continua ainda obedecendo às leis mosaicas, para eles está tudo certo. Eles não são discípulos de Cristo, são discípulos de Moisés. Então esta lei não foi abolida, não foi anulada, não foi tirada, não foi cancelada, porque eles continuam lá. Isso só acontece quando eles se tornarem discípulos da doutrina do Cristo. Ele precisa complementar toda vez que ele fala isso. Vamos lá, vamos continuar. Você sabia? Em Colossenses 4,10, Paulo menciona Marcos, primo de Barnabé. Durante pouco tempo, Marcos, também chamado João, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária deles. Mas Marcos os deixou e provavelmente voltou para Jerusalém, e por isso Paulo ficou decepcionado. No entanto, cerca de 12 anos mais tarde, Marcos estava em Roma acompanhando Paulo. Fica claro que qualquer desentendimento entre eles tinha sido resolvido. No capítulo 3, Paulo incentiva a congregação a continuar buscando as coisas de cima, onde o Cristo está sentado à direita de Deus. O apóstolo também aconselha os colossenses a se despir da velha personalidade, a se revestir da nova personalidade e a perdoar uns aos outros liberalmente. Mais uma vez, eu gostaria de saber o que significa se despir da velha personalidade e agora assumir uma nova personalidade. Ponto. Mas aí ele continua dizendo, aprendendo a perdoar uns aos outros. Se é isto, ótimo. Um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como Cristo nos amou. Então, se despir da velha personalidade, e essa velha personalidade era não perdoar as ofensas do seu semelhante, se despiu disso, agora passou a perdoar, ótimo. Agora, se não for isso, eu gostaria que algum testemunha de Jeová me explicasse, ou então a gente vai ver aí nas doutrinas para frente. Vamos lá. No capítulo 4, Paulo diz aos colossenses para persistir em oração e dar graças. Ele também escreve que as suas palavras sejam sempre agradáveis,
temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Ao ler a carta aos Colossenses, veja que nós devemos continuar a crescer em conhecimento exato de Deus. Note como podemos desenvolver uma personalidade cristã. E lembre que nós devemos sempre falar palavras agradáveis, principalmente ao declarar as boas novas do reino de Deus. Bom, então ainda não há espanto nenhum da minha parte ver que essa introdução bem superficial que o narrador testemunha de Jeová, porque esse material é de um site dos Testemunhas de Jeová, tá? Não é um material aleatório que eu fui lá, peguei, achei interessante. Não, esse material é deles. Né? Então, não há surpresa nenhuma para mim quando eu vejo que a introdução feita nos livros bíblicos está tudo dentro do escopo do sistema religioso normal. Então, os Testemunhos de Jeová, sim, é mais uma engrenagem dentro desse grande sistema chamado sistema religioso cristão. Tá bom? Vamos a mais um livro. Uma introdução à 1 Tessalonicenses. Inspirado por Deus, o apóstolo Paulo escreveu essa carta em Corinto, provavelmente no final do ano 50, durante sua segunda viagem missionária. Depois de chegar em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados. Em pouco tempo, uma congregação foi formada ali. Opositores judeus ficaram com inveja dos bons resultados de Paulo e reuniram uma multidão violenta. A congregação continuou a pregar, mesmo depois de enviar Paulo e Silas a Bereia. 1 Tessalonicenses tem 5 capítulos. No capítulo 1, Paulo elogia a congregação pela forma como eles aceitaram a palavra de Deus e perseveraram apesar do sofrimento. Outro detalhe aqui, né? Quando diz assim que eles aceitaram a palavra de Deus, olha, não tinha uma Bíblia, porque o sistema religioso insinua que a palavra de Deus é a Bíblia. Mas a própria Bíblia revela quem é a palavra. A palavra é o Cristo. Né? Assim está escrito lá no Apocalipse. Né? Então, Paulo fica feliz de ver que as pessoas aceitaram a doutrina que através dele, a doutrina de Cristo que através dele estava sendo pregada e que as pessoas aceitaram de bom grado. E quais são as doutrinas? As doutrinas do Cristo são fáceis de ser vivida. Amem-se uns aos outros como eu vos amei, assim o mundo inteiro, assim as pessoas saberão que sois os meus discípulos. E como que eu posso amar o meu semelhante? Como? Aqui está a vida de Paulo. Paulo não pregou para que as pessoas construíssem templo. Não, Paulo estava pregando o seguinte, olha, essa coisa de vocês ficarem enfiados dentro de templo, adorando imagens, altares, isso aí acabou, não existe. Deixe isso para trás, isso é vazio, morto, não tem sentido nenhum de toda semana, uma vez por semana, ou 2 vezes, 3 vezes por semana, se reunirem dentro de um prédio de alvenaria. Não precisa disso. O que você precisa é compreender a pessoa que está do seu lado, respeitar, amar essa pessoa, ser um bom cidadão. Essa é a palavra do Cristo. Tá bom? Não se iludam achando que a palavra de Deus é uma Bíblia. Tá bom? Paulo conta que o exemplo de perseverança deram apesar do sofrimento. No capítulo 1, Paulo elogia a congregação pela forma como eles aceitaram a palavra de Deus e perseveraram apesar do sofrimento. Paulo conta que o exemplo de perseverança deles se tornou conhecido nas congregações da Macedônia e da Acaia. No capítulo 2,
Paulo lembra aos Tessalonicenses de seu terno amor por eles e de como se esforçava para não ser um peso financeiro para eles. Você sabia? O apóstolo Paulo trabalhava fabricando tendas. Ele talvez tivesse esse trabalho para se sustentar em Tessalônica. Quando ele diz assim, ó, ele talvez tivesse esse trabalho para não ser sustentado em Tessalônica, não é talvez. Não, ele fazia isso para não sentir um peso, para não ser efetivamente um peso, seja para quem for. Não tem essa de líder religioso ou qualquer instituição religiosa ou qualquer denominação religiosa ser sustentada por pessoas. Primeiro que já não existe base nem nos evangelhos e nem nas cartas de se construir um local onde as pessoas sistematicamente, toda semana, vão lá ficar sentadinho, ouvir, entra dia e sai dia, entra semana, entra mês, entra ano, sai ano, os mesmos assuntos. Eu fiquei 20 anos dentro do Adventismo e sempre foram os mesmos assuntos, sempre as mesmas pregações. Não tinha mudança nenhuma. Eu era um morto-vivo dentro do Adventismo, achando que por ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, tendo cargo dentro da denominação para fazer a obra de Deus, ir sem faltar nas reuniões dentro do templo, eu estava achando que eu estava sendo visto por Deus por causa das minhas atitudes. Mas não. Isso não tem nada a ver com o nosso Criador, não tem nada a ver com o nosso Cristo, esta vida que eu levava dentro de uma denominação religiosa. E em particular nós estamos vendo os testemunhos de Jeová, que é a mesma coisa, o mesmo sentido. No capítulo 3, Paulo diz que tinha enviado Timóteo a Tessalônica para fortalecer a fé deles. Quando Timóteo voltou, ele contou a Paulo sobre o grande amor e fé da congregação. No capítulo 4, Paulo consola aqueles que perderam alguém. A ressurreição de Jesus é uma garantia de que aqueles que estão dormindo na morte vão levantar. No capítulo 5, Paulo fala de coisas que vão acontecer no futuro e que vão levar à destruição dos inimigos de Deus durante o dia de Jeová. Ele chama aqueles que obedecem a Deus de filhos da luz, fazendo um contraste com aqueles que não obedecem a Deus. Então, veja que eu dei uma paradinha e voltei porque eu queria saber quem são os inimigos de Deus. E agora ele coloca aí, ó, veja, um homem com uma botija de vinho, aparentemente, que quer dizer o seguinte, que aquela pessoa que bebe é o inimigo de Deus. Por que essa pessoa que bebe é o inimigo de Deus? Só se acontecer uma coisa. Ele, ao beber, ele começa a deixar de amar o seu semelhante, aí realmente ele se torna um inimigo. Porque o único motivo que nos tornamos inimigos do Criador é quando não cumprimos o mandamento do Cristo. Amem-se uns aos outros. Então vamos lá. Eu bebi. Aí por causa que eu bebi, eu perdi meu emprego. Eu continuo bebendo, chego em casa, bato na minha mulher, não cuido da minha família. Ou se eu faço parte da família de alguém, ou seja, do meu pai e da minha mãe, e trago tristeza, eu estou, por causa da bebida, deixando de amar o meu semelhante. Ponto. Mas, se eu tomo um vinho, tomo uma cerveja, tomo um uísque, tomo uma caipirinha, e isso não afeta em absolutamente nada o meu semelhante, vamos dar um exemplo bobo. Vamos lá, estamos no domingo. Domingo estamos sentados com a família, ou num sábado, ou numa quinta, numa terça, qualquer dia da semana. Estamos todos sentados em família. Eu abrir uma cerveja e tomar um copo de cerveja, sentado à mesa com os meus familiares, o fato de eu estar tomando esta cerveja, aonde que estou me tornando inimigo do Criador, se eu não estou deixando de amar o meu semelhante?
Agora, se eu tomo um copo de cerveja, aí eu me torno um inconveniente, acabo estragando tudo que está acontecendo, aí eu estou deixando de amar o meu semelhante. Então tem que deixar claro, não é porque alguém bebe, simplesmente pelo fato de beber, ele se tornou agora um inimigo de Deus. Tá? Eu compreendo que a explanação dele está dentro de uma superficialidade, está dentro de um contexto bem superficial. Mas eu gostaria de deixar registrado esse sentido, que ele põe um exemplo daqui de uma pessoa ali, me parece ali que está embriagado. Mas se essa embriaguez dele é uma embriaguez somente dele, ele não está causando nenhum mal para ninguém por estar embriagado, eu gostaria de saber onde que está o se tornar inimigo de Deus. Se o próprio Cristo, numa festa de casamento, ele transforma água em vinho e dá para todo mundo se empanturrar. Ainda se tinha o costume, primeiro vai o vinho ruim, para depois ir o vinho bom. Então acabou-se o vinho, as pessoas já estavam bebendo demais, aí mais vinho. Numa festa. No Antigo Testamento, existe a passagem onde Deus pede para a pessoa que, se tiver com o coração amargurado, que tome bebida forte para esquecer os seus problemas. Então veja que esse conceito, simplesmente porque uma pessoa ela tem a vontade de tomar uma cerveja, um uísque, uma caipirinha, uma batida de morango, uma batida de abacaxi, agora se tornou inimigo de Deus. Está errado. Da maneira que está sendo colocado, eu compreendo aqui. Ele não pode entrar nos detalhes. Mas eu tenho absoluta certeza que é o mesmo padrão de todas as outras denominações. Vamos continuar. Aqueles que não obedecem a Deus. Olha, aqui agora ele coloca uma figura. Eu creio que aqui, a primeira do homem bebendo, a segunda do meio aqui é um homem com uma mulher, não sei se ele está com uma prostituta, não dá para saber, mas parece que é isso. E a terceira ali, um homem com uma faca. Vamos lá. Simplesmente o homem estar com uma faca, ele se torna o inimigo de Deus? Vamos lá, entra alguém aqui dentro da minha casa para barbarizar minha família. Se eu pegar uma faca e enfiar no pescoço dele para proteger a minha família, eu estaria me tornando um inimigo de Deus? Compreende que tem que tomar muito cuidado? Vamos lá, a prostituta ali. A prostituta, se é o caso da prostituta, ela tem a sua profissão, de proporcionar prazer em troca de dinheiro. Ela vende o seu corpo. A prostituta é maior de idade, ela está extremamente apta da sua decisão, da sua posição. O homem faz um acordo com ela, paga pelos seus serviços, um serviço dos prazeres que ela proporciona. Eu faço a pergunta: onde esta mulher está deixando de amar o seu semelhante, e aonde esta pessoa que contratou os serviços de uma prostituta está deixando de amar o seu semelhante? Percebe que a coisa é muito mais profunda do que simplesmente do jeito que é jogado na mente dos membros denominacionais? Ele aconselha a congregação a ficar espiritualmente desperta, a se certificar de todas as coisas, a orar constantemente e a encorajar uns aos outros. Ao ler a primeira carta aos Tessalonicenses, veja como nossa perseverança, apesar do sofrimento, pode encorajar outros. Como a esperança da ressurreição consola e fortalece aqueles que perderam alguém querido na morte. E como Jesus Cristo, o Rei do Reino de Deus, vai destruir todos os inimigos de Jeová. Bom, vamos aí
assistir o último videozinho de hoje para depois eu entrar nos comentários ali dos vídeos já postados, tá? Porque, como eu já disse, eu assisto em média de 3 a 4 vídeos para não ficar, né, um vídeo meu aqui gravado muito extenso ou mesmo um ao vivo. Vamos lá, vamos para o último. Uma introdução à 2 Tessalonicenses. Paulo foi inspirado a escrever essa carta importante enquanto estava em Corinto, por volta do ano 51. E isso foi pouco depois de escrever sua primeira carta aos Tessalonicenses. Em sua primeira carta, Paulo incentivou os irmãos a viver em paz, cuidar dos seus próprios assuntos e trabalhar para conseguir o sustento. Pelo visto, esse conselho ainda era válido, porque alguns continuavam se intrometendo na vida dos outros e não estavam preocupados em trabalhar para ganhar o sustento. Tudo indica que a congregação tinha recebido uma carta que dizia ser de Paulo e outros irmãos na liderança, mas não era. Essa carta falava que o dia de Jeová já tinha chegado. 2 Tessalonicenses tem 3 capítulos. No capítulo 1, Paulo elogia a fé e a perseverança dos irmãos. Ele também explica que os que estão passando por provações vão ter alívio quando o glorificado Rei Jesus Cristo vier destruir os inimigos de Deus. No capítulo 2, Paulo explica que algumas coisas iam acontecer antes do dia de Jeová chegar. Uma dessas coisas é que uma grande apostasia iria surgir. Também seria revelado quem é o homem que viola a lei. Esse homem simbólico é um grupo de líderes religiosos apóstatas que se colocaria acima de todos nas congregações. Opa, me parece que houve um ato falho aqui, né? Eu vou colocar de novo, preste atenção. Me parece que Paulo estava fazendo uma profecia dos dias de hoje. Vamos lá? É que uma grande apostasia iria surgir. Também seria revelado quem é o homem que viola a lei. Esse homem simbólico é um grupo de líderes religiosos apóstatas que se colocaria acima de todos nas congregações. Bom, um grupo de homens apóstatas. O que é apostasia, né? Estar fora do ensino verdadeiro do Criador. E que estaria acima daquelas pessoas que estavam sendo enganadas a achar que dentro de denominações de alvenaria estariam fazendo a vontade de Deus. É o que acontece, né? Então a previsão de Paulo estava dizendo que iria acontecer isso, e está acontecendo. O problema é que isso vai se acentuar de uma maneira muito mais forte, né? Quanto mais perto estiver de tudo isso ser restaurado, né? Acabar essa podridão desse planeta, desse mundo, e ele ser restaurado à origem edênica, quanto mais perto, mais essas coisas vão estar mais evidente. Lembrando que nenhum ser humano, por exemplo, William, quando eu estava dentro do Adventismo, que eu percebi, né, o gigante adventismo que existia perto de mim, uma formiguinha, eu entendi nas escrituras que o mandamento, né, o conselho é: sai dela, povo meu, não é destrói ela, povo meu. Não, é sair para que não incorra nos seus erros. Compreende? Porque o sistema religioso vai firme e forte até o fim. Quem vai destruir esse sistema não somos nós, né? Então o nosso papel é sair. Sai dela, povo meu. Sai. Eu já fiz o meu papel, o meu individual, e agora, por amor ao meu semelhante, eu uso a ferramenta que eu tenho na mão no momento, que é a internet, para poder mostrar para as pessoas como eu vejo a religião hoje, e tento mostrar para as pessoas que a maneira que eu vejo é a maneira que o Cristo pede para cada um de nós sejamos.
tomemos uma posição realmente naquilo que foi colocado para todos nós. Um novo mandamento vos dou, que amem-se uns aos outros como eu vos amei. Assim todos saberão que sois os meus discípulos. Ele não mandou construir templo, guardar dia, não mandou nada para aquele que agora se tornasse seus discípulos. Tá? Vamos lá. Você sabia? Por causa daquela carta falsa que diziam ser de Paulo, ele escreveu: Aqui está a minha saudação, a de Paulo, pela minha própria mão, o que é um sinal em todas as cartas. É assim que eu escrevo. No capítulo 3, Paulo aconselha os irmãos a tomar nota e parar de se associar com alguns da congregação que ainda estavam andando de modo indisciplinado, talvez porque não quisessem trabalhar. Mas os irmãos não deviam tratá-los como inimigos. Em vez É justo quando Paulo diz assim, olha, não vai se misturar com aqueles aproveitadores, deixa, sai fora, não sejam idiotas, não sejam bobos, que aqueles espertos abusem da boa vontade de vocês, se afastem deles, tá certo. E parece que ele vai complementar que eu cortei, parece que o fato de estar se afastando não os considere como inimigos. Vamos ver se é isso que ele vai dizer aqui, nesta carta aqui de Paulo. Mas os irmãos não deviam tratá-los como inimigos. Em vez disso, deviam tentar ajudá-los a se arrepender de suas ações. Se arrepender de suas ações. Quais ações? De não pertencer ao salão do reino? Não. Se arrependerem de abusar da boa vontade do seu semelhante. Então, a partir do momento de parar de abusar, eles vão começar a exercer o amor ao próximo, ao seu semelhante. Tá bom? Ao ler 2 Tessalonicenses, veja como Satanás pode usar homens orgulhosos e maus para distorcer os ensinamentos de Cristo. E costa de Satanás. Satanás tem uma costa tão larga. Quando eu ouço uma coisa dessa, eu fico pensando o seguinte. É lógico que isso que eu vou falar é poesia. É poesia. Tá? Abre aspas. Naquele grande dia, quando eu estiver de frente do grande juiz e receber a minha sentença de culpado, eu vou falar o seguinte: não, Senhor, não. Eu quero a minha inocência, eu quero herdar o reino. Sabe por quê? Porque não fui eu que quis, foi Satanás que me influenciou. A culpa é de Satanás. Satanás é que fez eu mudar o meu caminho, a minha ideia, a minha maneira de pensar. Então, seria injusto o Senhor me condenar, visto que eu não queria. E foi Satanás que me fez fazer. Percebam como as costas de Satanás, convenientemente, dependendo do assunto, ele aparece. Satanás pode usar homens orgulhosos e maus para distorcer os ensinamentos de Cristo. Porque é importante parar de se associar com alguns, mas sem tratá-los como inimigos, e por que precisamos perseverar nas dificuldades enquanto esperamos pelo reino de Deus. Bom, terminamos aqui, vimos 4 videozinhos rápidos, né? Da maneira que os testemunhos de Jeová veem os livros bíblicos, e vamos agora para os meus vídeos, né? Os comentários dos vídeos, para a gente poder encerrar esse vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui os comentários, os retidos para análise. Deixa eu ver se o meu áudio está aberto, estou na página, ok. Bom, o Paulo França, o Paulo Pantoja, ele escreveu para mim o seguinte, isso há 2 dias, tá? Esse cidadão, que no caso sou eu, vai ver que nunca sentou em um banco de escola, ele dá a interpretação dele, mas sempre distorcendo as coisas.
já que ele é metido a sabido, veja o ad hominem indo para a minha pessoa, gostaria que ele explicasse por que se observa o domingo no lugar do sábado. Gostaria que ele explicasse o que significa. E eu expliquei. No vídeo que ele pediu, eu expliquei perfeitamente. O correto, aquele que se considera discípulo de Cristo, o correto segundo a minha visão, não somente isso, o correto segundo o que está escrito. Não é para se guardar dia nenhum, porque isso faz parte das religiões. E o Cristo deu um novo mandamento: amem-se. Acabou. E os apóstolos confirmam esse mandamento lá em suas cartas. Tá certo? Eu expliquei isso para ele e agora ele responde uma coisa para mim. Quero que você me mostre na Bíblia que é para se observar domingo em lugar do sábado. Meu amigo, em primeiro lugar, não é para se observar dia nenhum, mas isso é bem coisa de adventista. Esse Paulo Pantoja, ele deve ser adventista, tá? Mas vamos lá. Por quê? Porque esse discurso foi o discurso que eu fiz durante tantos anos. Deve ser da maçonaria. Não, já expliquei em vídeos anteriores que eu fui convidado algumas vezes para ir à maçonaria e não quis. Eu optei, por enquanto eu não quero. Não tenho interesse. Mas meu pai foi. Meu pai foi do alto grau da maçonaria, sim. Tá certo? Dando uma de pastor. Não, não sou pastor. Sabe por que eu não sou pastor, meu querido Paulo Pantoja? Eu não tenho igreja, não tenho denominação, não recolho oferta, não recolho dízimo, não recolho pacto ou qualquer outro nome que você queira dar para se recolher dinheiro das pessoas que trabalham, ó. E para eu pegar para mim. Não tenho pessoas que vêm após mim. Eu não tenho seguidores. Não. As pessoas que estão inscritas no meu canal aqui poderiam estar inscritas em qualquer outro canal, de qualquer outro tipo de assunto. Aqui talvez as pessoas tenham algum interesse para saber como é que eu penso em determinados assuntos. Então eu não sou pastor. Entendo muito bem a Bíblia e não ignorante. Deve ser, não sou ignorante, deve estar querendo dizer. Jesus fala na Bíblia, pelos seus frutos conhecerão os falsos profetas. Não sou profeta. Falso profeta é Ellen White. Aí no meu canal, aqui no meu canal, eu tenho uma série de vídeos sobre profecias não cumpridas em Ellen White, absurdos que ela escreveu como inspirado por Deus, o racismo dela. Tá? Ellen White, sim, era uma falsa profeta. Né? Dizendo na TV que Deus tinha revelado o Michel Temer como um bom presidente. Sabemos que o tal Temer é um tremendo de um safado. Ele falou isso porque é outro maçom. Vamos lá, eu não sei do que ele está dizendo. Marcos Feliciano, o tal falso profeta, tem um outro dizendo ser bispo, só se for da mentira, e assim vai, verdade, inclusive Ellen White. Nessa segunda parte eu estou com você. Né? Mas tá bom, Pantoja, é isso aí, tá bom? Eu já respondi para você, não é para ser guardado dia nenhum, não sou maçom, e eu só tento passar para as pessoas a minha visão segundo o que está escrito. Ok, respondido para ele, ele deve ter caído lá, depois eu escrevo. Vamos nos publicados agora. No vídeo Testemunho de Jeová, né, que nós estamos vendo os livros. É incrível como eles interpretam as passagens para sustentar as regras que eles criam para controlar todos os aspectos da nossa vida. Sofia Cruz, é verdade, eu concordo com você, tá? Respondi no vídeo do dia, que dia que é hoje? Hoje é dia 21, do dia 21/5. É verdade, eles manipulam, isso aí faz parte. Isso faz parte do sistema religioso, manipular a mente das pessoas, tá? Sofia, você está certa, é isso mesmo. Francisco Borges, vídeos Testemunho de Jeová. Os mortos que sepultaram os mortos é os que não os mortos que sepultaram os mortos são os que não estão em Jesus Cristo. Dois tipos de mortos. Mortos no caixão e mortos sem Jesus Cristo. Ele está falando provavelmente daquilo que eu trouxe algumas passagens, né? Mas Francisco Borges, se é disso que você está falando, desde que os mortos enterrem os seus mortos, eu estava fazendo um paralelo que pegar uma passagem simplesmente ali, né, sem contextualizar,
a gente vai ter que entender que o morto levanta, vai e enterra seus mortos? Não, não é, né? Então tá bom, Francisco. Francisco Borges ainda, vamos lá. No vídeo Testemunho de Jeová, ele diz assim, João 6,29. Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. O contexto está no capítulo completo. Naquele que ele enviou, em que sentido, Francisco? Então, eu lhe dou o conselho de você assistir aquelas 3 sériezinhas de vídeo sobre a Trindade, Jesus, quem é ele, Jesus nunca pré-existiu. Vai ficar claro para você, tá bom? Eu já respondi em outros vídeos, né? Essa sua colocação. Tá aí. Lauri Ferreira no vídeo Antes de Abraão Existir, eu sou. Gosto muito das explanações do William, porém, quando ele tenta negar a verdade bíblica da Trindade, ele realmente não é convincente. Lauri, eu gostaria muito que você assistisse, então, esses 3 vídeos que eu comentei. O vídeo são uma série de 16 vídeos sobre a Trindade e vai ser muito claro para você a minha posição de que eu não falo por falar. Na Bíblia realmente não existe a doutrina da Trindade. Tá? E nessa série de 16 vídeos eu coloco ali algumas fontes históricas, né, que foram arrastados para dentro da igreja de Constantino e tudo mais, essa tendência trinitária, tá bom? Então tá bom, meu querido. Assista essas séries aí que eu estou orientando as pessoas, que isso vai ficar muito legal, tá bom? Para você. Manuel Cajal, ele diz assim, boa noite, irmão. Opa, boa noite, irmão. Vamos lá, vamos ver se ficou alguma coisa para trás. Retidos nenhum, publicados nenhum. Então, sendo assim, vamos encerrar o vídeo que tá tudo certo, tá um tempo legal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Olha, como eu não estou fazendo mais live, quer dizer, não sei se amanhã eu vou fazer, se eu não fizer, não sei. Então essa coisa de eu estar fazendo de tarde é relativo agora, tá? Por que eu não estou fazendo mais live? Deixa eu explicar bem rapidamente. É assim, quando eu estava falando do Adventismo, até tinha algumas pessoas, tinha aí às vezes até 10, 15 pessoas, que não é nada, né? Mas são 10, 15 pessoas, não é nada em que sentido? De quantidade de pessoas para uma live, né? Até estava dando legal. Quando eu fechava o vídeo, tinha lá 80 pessoas que tinham passado na live, né? Quando eu deixei de falar do Adventismo e entrei para Testemunho de Jeová, caiu para 2, 3 pessoas, e aquelas pessoas que passavam na live o assunto Testemunho de Jeová, não passava de 10, 15. Tá certo? Tanto é que vocês podem perceber que o número de visualizações dos Testemunhos de Jeová caiu para 1/3. Né? Para os adventistas tinha lá cerca de 400 visualizações, 380, e aqui nos Testemunhos de Jeová não passa, para chegar a 100 visualizações é isso. Agora, eu estou preocupado com visualizações porque eu quero ganhar algum dinheiro? Não. A minha preocupação é para que os Testemunhas de Jeová observem como eu vejo a religião deles. Mas está tudo certo. Então é por isso que eu não estou fazendo live. Vou fazer live quando eu achar que eu devo fazer, faço. Aquele que é inscrito no meu canal e está lá inscrito e acionou o sino, vai saber exatamente quando eu estiver entrando ou com uma live ou postando, subindo um vídeo gravado. Só peço, por favor, eu simplesmente não suporto dizer isso, mas eu tenho que pedir. Você que chegou até aqui e não deu like, não gasta dedo e nem dinheiro. Dá um like aí que ajuda o nosso canal. Tá bom, meus queridos? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.